Olá pessoal, muito obrigado por mais uma vez, me receber aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Eu quero em primeiro lugar, daqui a pouco eu vou falar sobre quem é que vai parar a família Bolsonaro. Quem? Essa é a grande pergunta, mas a gente tem aqui algumas possibilidades, né? Bom, primeiro eu quero agradecer o pessoal do Facebook, que está curtindo, está acompanhando. Depois, agradecer também ao pessoal do YouTube, que está assistindo, está curtindo, está compartilhando. E isso é um combustível que a gente precisa para fazer um jornalismo independente, sem aquela amarra que se põe quando o poder financeiro fala mais do que o jornalismo, né? Tem uma frase que ela define muito bem, ela fala assim: a notícia é aquilo que as pessoas não querem que publique, o resto é tudo propaganda. E é mais ou menos isso mesmo. Bom, vamos falar da família Bolsonaro. Parece que nós elegemos 4 presidentes. Que nós temos um deputado estadual, um vereador, um deputado federal, um senador e um presidente da República. Bolsonaro foi eleito para ser o presidente da República do Brasil. Agora, os 3 filhos dele, cada um tem a sua função. Só que eles trocam tudo, E hoje nós estamos vivendo uma crise no Brasil, uma crise institucional. Nós temos uma crise política que está virando uma crise financeira. É muito simples, o que Bolsonaro fala, o que a família Bolsonaro fala, mexe com a economia. A fala de um presidente da República, ela repercute de forma imediata. E Bolsonaro parece que faz questão de criar polêmica. Agora está aí. Ninguém até hoje conseguiu fazer Bolsonaro se calar. Ele demitiu 3 ministros, porque o Mandetta foi demitido, o Sérgio Moro saiu, e depois veio o vice também da saúde. Ou seja, em pouco mais de 15 dias, ele trocou 2 ministros de uma importantíssima atividade. Estamos aí na pandemia. Teríamos que ter uma política pronta já para combater. Não temos. O que a gente tem é que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, diz que a China mandou esse vírus para o Brasil, Aí depois o Bolsonaro fala que foi uma gripezinha. E aí vem aquelas falas, a última, vamos pegar pela última, porque essas últimas que podem transformar no impeachment de Bolsonaro. Aquelas mensagens que foram mostradas por Moro, e depois aquela reunião com os ministros, aquilo lá não foi uma reunião, aquilo lá foi uma catracada que o Bolsonaro deu em todos os ministros. Aí eu fico pensando, tem o coronel lá, o comandante, muito bem articulado, comandante Heleno, o cara fica calado. Tem o vice-presidente da República, que é um cara equilibrado, muito mais equilibrado do que Bolsonaro. Mas Bolsonaro parece que não tem limites. O presidente no Brasil, ele pode tudo
que a Constituição determina. Ele pode tudo que a Constituição determina. Ele não pode ir além da Constituição. E Bolsonaro várias vezes foi. Por quê? Quando as pessoas vão para a rua pedir a volta dos militares, é inconstitucional. E Bolsonaro vai lá, abraça o povo, faz aquela festa toda. No domingo agora também foi a mesma coisa. E ele não está absolutamente preocupado com o futuro político do Brasil. Aquele momento, parece que ele vive por momentos, né? Vive por momentos. Até agora, já foram pedidos, já tem mais de 12 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Tem um pedido de impeachment sobre aquela questão lá do Moro. Tem o pedido de impeachment através daquelas manifestações que o Bolsonaro foi quando não poderia ir, né? E outros vários, imensos, vários pedidos de impeachment. Agora, por que isso não acontece? Por uma questão muito simples, né? O presidente da Câmara Federal, né, Rodrigo Maia, ele tem nas mãos a possibilidade de acabar com a família Bolsonaro. Só que ele se faz de desconversado, ele desconversa. Quando pergunta sobre a possibilidade de abrir um impeachment contra Bolsonaro, ele vai falar do coronavírus, vai falar sobre economia, vai falar sobre isso e aquilo. Por quê? Ele não quer se posicionar sobre a questão dos pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Bolsonaro já não tem mais, quando ele fez piada das pessoas, várias piadas, né, que ele fez das pessoas que estão morrendo com esse coronavírus, essas coisas todas, gerou uma situação que até entre os próprios simpatizantes do presidente Bolsonaro já estão mudando de ideia. Muitos não concordam com o que ele está fazendo, mesmo tendo votado em Bolsonaro. Agora, quem é que pode parar Bolsonaro? É Rodrigo Maia. Bolsonaro já não tem mais o apoio popular que ele tinha no começo do governo. A cada dia que passa, ele vai perdendo mais. Tem uma Rede Globo que está no pé, no calcanhar, quer enforcar de qualquer jeito o Bolsonaro. E o Bolsonaro fica dando argumentos para que a Rede Globo continue a fazer o que ela está fazendo, que para mim é uma postura de uma imprensa marrom, usando palavras, gestos e coisas que a Globo nunca fez, né? Até o William Bonner, ele viu que ele passou dos limites, mas tudo isso só acontece porque Bolsonaro ali dá munição para os inimigos. E Bolsonaro disse que ia acabar com a velha política, que ia ter a nova política. Bom, no começo foi, mas agora que Bolsonaro está perdendo o apoio dentro do Congresso, o que ele fez? Se aliou ao Centrão. Centrão é composto por partidos, todos eles já têm algum tipo de condenação ou de processo. Por exemplo, o PP tem o Valdemar da Costa Neto, foi preso
Ação Penal 470 no Mensalão. Roberto Jefferson, do PTB, foi preso também na questão do Mensalão. E mais outros partidos que são aqueles que sempre fizeram a velha política. A velha política que Bolsonaro tanto condenou e disse que no governo dele não aceitaria a ingerência, não iria negociar cargos, não iria negociar ministério. Está começando a fazer tudo aquilo o que ele disse que não ia fazer. E aí, aquelas pessoas que acreditaram na possibilidade da gente ter uma política nova, uma forma nova de fazer política, de fazer o Brasil crescer, perdemos o tempo, perdemos o bonde da história. Porque Bolsonaro, até agora, a única coisa que ele fez foi falar coisas que atingem os poderes, né? Aquele outro ministro da educação lá falando que, chamando os ministros de bandidos e que ia prendê-los. Ele pode pensar isso, mas ele não pode falar. Não, não é assim, não é desse jeito, né? Então, para finalizar, Bolsonaro, dia após dia, ele está perdendo o apoio popular. Dia após dia, ele está sendo abandonado por aqueles partidos que estavam com ele no começo, né? E eu lembro que o Collor, ele foi cassado, o impeachment dele aconteceu, pelo fato de que ele se julgava maior do que o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional mostrou para ele quem é que era mais forte. Os deputados derrubaram Collor. Dilma perdeu o apoio popular, se bem que ela nunca teve, mas o pouco que ela tinha, ela perdeu. Perdeu o apoio político no Congresso, ela não tinha, a base dela era muito pequena. E tanto é que o Eduardo Cunha esperou o momento ideal para aceitar o pedido de impeachment dela, foi quando ela estava fragilizada. Bolsonaro está fragilizado. Não tem apoio político, não tem apoio popular. Tem 3 filhos que falam bobagem, falam que para fechar o STF é só um jipe e um soldado. Falam tantas besteiras, tantas bobagens, como se presidente da República eles fossem, e Bolsonaro avaliza tudo que os filhos dele falam. Bolsonaro alivia, Bolsonaro aceita, e aí coloca mais lenha na fogueira. Quando Bolsonaro foi eleito, eu escrevi um artigo dizendo que ele pagaria um preço muito alto, porque ele foi durante 27 anos deputado federal, apresentou 2 projetos só em 27 anos. E eu disse que ele teria uma dificuldade muito grande para governar, porque a política do fisiologismo, do toma lá da cá, é típico do Congresso Nacional. Eles pressionam o presidente. E aí o presidente fica sem saída. Perdeu o apoio político, está impeachmentado. Então, Bolsonaro está por esse caminho. E tem o general Heleno, cara sensato, coerente. Bolsonaro não ouve ninguém, absolutamente ninguém. E ele está acabando a sepultura dele. Prestem bem atenção. Rodrigo Maia está esperando o momento exato, porque ele tem Bolsonaro nas mãos. Ele tem Bolsonaro nas mãos. É só ele aceitar
um pedido de impeachment dos vários que fizeram para que Bolsonaro passe pelo processo do impeachment. E isso é complicado, porque abrindo o processo de impeachment, o presidente ele fica afastado durante 3 meses do governo. Ele não governa. Elege-se alguém para governar, né? E no final desse período, aí eles fazem a questão do impeachment ou não. E pode ser também, o impeachment pode dar mais rápido também, dependendo do presidente da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia é não é digamos assim, não é um dos mais corretos deputados que a gente tem, não. Não é um dos mais equilibrados, não. Também é da linha de quem está hoje no Congresso. Nós temos 2/3 do Congresso pendurado lá no STF com denúncias contra senadores e deputados. 2/3. Então, nós vamos ver o que vai acontecer a partir de um momento em que o Rodrigo Maia, né, aceitar o pedido de impeachment de qualquer um desses que estão sendo feitos. Eu acho que só Rodrigo Maia tem hoje o poder de parar Bolsonaro. Volto a dizer. No vídeo eu pergunto: quem é que vai parar a família Bolsonaro? Eu digo quem é: Rodrigo Maia. Para isso, ele só precisa de aceitar um pedido dos vários que tem de impeachment. Se Bolsonaro sofrer, abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro, ele vai ser impeachmentado. Isso é fato. É a vontade dos deputados, é a vontade do presidente do Congresso. Então, só Rodrigo Maia hoje tem a capacidade de parar Bolsonaro. Só que ele é praticante do fisiologismo. É dando que se recebe, toma lá, dá cá. Ou seja, Bolsonaro vai ter que se sujar Bolsonaro vai ter que ir pro coxo, vai ter que ir aonde vivem os porcos, vai ter que se... para continuar governando, para ter o apoio de Rodrigo Maia, ele vai ter que fazer coisas que disse que nunca ia fazer. Se assim continuar, Bolsonaro vai ser só mais um daqueles muitos que passaram pelo Brasil e pouco ou quase nada fizeram. Então, para finalizar, eu digo que só Rodrigo Maia tem hoje condição de parar a família Bolsonaro. Ele pode aceitar um pedido de impeachment e hoje Bolsonaro não tem uma base muito grande, não tem interlocutor, não tem ninguém que possa aliviar para ele. É ele mesmo que cuida da política dele, como ele já falou várias vezes, né? Ele esquece da liturgia do cargo e fala: no Brasil quem manda sou eu. Ele manda, mas aonde a Constituição permite, tá bom? Agradeço ao pessoal todo que esteve comigo aqui acompanhando, muito obrigado. Amanhã teremos mais um novo encontro falando sobre outro assunto. E vocês podem também ficar à vontade para sugerir assuntos, né? Fazer perguntas, fiquem muito à vontade, tá bom? O pessoal do Facebook, se puder curtir, agradeço. O pessoal do YouTube aqui do nosso canal, se puder curtir, se puder compartilhar, eu fico muito grato, tá bom?
Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e amanhã voltamos com um novo assunto. Obrigado, até logo.